Ele foi o maior artista do planeta. Michael Jackson já chamava a atenção pelo seu talento fora do comum. Uma voz forte, a presença de palco marcante e as coreografias inovadoras o colocaram em evidência desde os seus primeiros passos. O mundo inteiro conheceu seu sucesso. Junto com isso, vieram algumas polêmicas e, por fim, a sua morte aos 50 anos, que ainda é cercado por teorias e dúvidas. Mas o que ninguém te contou sobre a sua morte? Quem é o homem responsável pelo fim precoce de um dos maiores nomes da música pop? Michael sabia quem era o médico responsável por seus cuidados? Os medicamentos eram legais? E a teoria de que Michael ainda estaria vivo? Será? No vídeo de hoje falaremos sobre a verdade por trás do fim do rei do pop e as principais teorias de que ele ainda estaria vivo. Senhores, senhoras, sejam muito bem-vindos a este canal e antes de começarmos o vídeo eu quero te convidar a se inscrever no canal, ativar o sininho para não perder os próximos vídeos e deixar o seu like para nos ajudar. Hoje, por trás das câmeras, temos a magnífica, digníssima, esbéltica, que mais de elogio você quer? Minha esposa Bianca, que está estreando aqui essa parte nova aqui do canal e hoje ela vai estar comentando aqui junto comigo esse vídeo e ela vai deixar aqui a meta de like para vocês cumprirem. Solta a meta aí. Hello pessoal, nossa meta de likes hoje é 100 likes. 100 likes, eu tenho certeza que você conhece 100 pessoas, então envia esse vídeo aí para 100 pessoas. Dito isso, vamos para o vídeo. Valeu! Bom, Michael Jackson deixou de ser apenas um artista e passou a ser observado, julgado e questionado o tempo todo por todo mundo. Sua aparência mudou ao longo dos anos, seu comportamento passou a ser analisado em detalhes e acusações graves começaram a surgir, dividindo a opinião do mundo. Enquanto isso, o público via o astro. Poucos percebiam o homem por trás da fama. Michael vivia sob pressão constante, cobrança da mídia, expectativa dos fãs, contratos milionários que não podiam falhar. Foi então, em 2009, depois de algum tempo sem se apresentar e lançar novas músicas, que Michael anunciou que ele se preparava para uma nova turnê, onde ele reuniria grandes clássicos, novas danças, participações especiais e isso por vários lugares do mundo. E um fato curioso é o nome da turnê, This Is It, que traduzido seria como se fosse é isso. E isso também ganhou uma teoria forte de que Michael não estaria morto, e sim que ele teria forjado a sua morte para viver uma vida normal, longe da fama. Ah, são tantos relatos e teorias e ele sempre falou, né, que queria uma vida oculta, longe da fama. Então, às vezes eu acho que ele tá vivo sim. Mas e vocês? Acham o quê? Deixa seu comentário aí pra gente. Comenta aí, o que a Bianca falou é verdade. Ele sempre fugiu das câmeras, escondia os seus filhos, né? Então é uma teoria bem forte, mas já já a gente volta nela. Pessoas próximas de Michael falavam que ele era uma pessoa muito perfeccionista e que nessa turnê ele queria fazer algo que jamais foi visto naquela época. Então a cobrança era intensa, seguida de longos ensaios todos os dias. Mas existia um problema que quase ninguém sabia. Michael não conseguia dormir. Para tentar descansar, ele passou a usar remédios cada vez mais fortes. Ele já usava medicamentos para dormir, mas nos seus últimos meses de vida, ele começou a usar Propofol. E o que é o Propofol? Basicamente, o Propofol é um anestésico que só deveria ser aplicado em hospitais, geralmente para as pessoas ficarem desacordadas para poder passar por um procedimento cirúrgico. E quem fazia essa aplicação em Michael era o seu médico pessoal, o Dr. Conrad Murray. E um detalhe importante é que depois da morte de Michael, a vida desse cara mudou completamente. E se vocês quiserem, podemos fazer um vídeo só dele, contando como eles se conheceram, falando sobre o seu julgamento e como está a vida dele hoje. Já te adianto, ele continua atendendo como médico. O dia da morte de Michael. Na madrugada do dia 25 de julho de 2024, Michael reclamava de insônia. Então Conrad deu alguns medicamentos para ele dormir, mas esses remédios não funcionaram. E pelas 10h40 da manhã, daí você já dá pra ver que ele realmente não conseguiu dormir a parte da noite, né? Ele começou a ser medicado de madrugada e 10h40 ele ainda estava acordado. O médico aplicou uma dose de 25 mg de Propofol, sem as condições adequadas e sem os equipamentos de emergência. Para piorar, ele deixou o Michael ali sozinho no quarto e voltou 1 hora depois.
E quando ele entra no quarto, ao meio-dia, ele encontra Michael inconsciente. Ah, então ele aplicou e saiu, né? Aplicou e saiu. E um detalhe importante é que quando ele chega no quarto, o Michael ainda não tá morto, ele tá inconsciente. É porque a assistência já não tava ideal, né? Já tem que ser feito no hospital. Mas ele nem ficou lá pra amparar, nem nada. E o Michael era um cara rico, né? Ele poderia ter um hospital na casa dele. Ele poderia ter todos os equipamentos. Mas ele confiou no cara, né? No médico pessoal dele. Bom, com o doutor voltando pro quarto, nesse momento, o que ele deveria ter feito? Ele deveria ter chamado ambulância. E ele não fez isso. Ele tentou reanimar Michael por cerca de 20 minutos. E o porquê ele fez isso? Porque se ele tivesse chamado a ambulância, eles provavelmente iam notar no sangue de Michael a quantidade de Propofol. E provavelmente ele perderia a licença dele de médico. Então, depois de 20 minutos tentando reanimar o Michael sozinho, ele chamou a ambulância. E bom, quando ele fez a ligação, ele não informa que teria usado Propofol, justamente porque ele sabia que ia dar ruim para ele. Isso fez com que o diagnóstico e o atendimento correto fosse atrasado. Os paramédicos ficaram cerca de 1 hora tentando reanimar Michael e quando ele foi levado para o hospital, ele já foi dado como sem vida. Às 14 horas e 26 minutos daquele dia, foi confirmado para o mundo a morte de Michael Jackson. O astro pop Michael Jackson é internado depois de uma parada cardíaca. E o mundo inteiro volta as atenções para um hospital de Los Angeles. Alguns dos jornais mais importantes dos Estados Unidos afirmam que ele está morto. A investigação apontou o médico como responsável. Conrad foi acusado de aplicar o medicamento de forma errada e acabou condenado por homicídio culposo. Para a justiça, o caso estava resolvido, mas para muitos fãs, não. Com o tempo começaram a surgir dúvidas, detalhes que pareciam não fazer sentido. Então nasceu uma teoria que até hoje chama a atenção. E se o Michael Jackson ainda estivesse vivo? Algumas pessoas acreditam que ele teria fingido a própria morte, para fugir da pressão, das polêmicas e da vida que ele levava. Outros dizem que ele só queria paz, já que em algumas declarações Michael Jackson demonstrava desejo de andar na rua, normalmente, né? Porque nesse caso o cara é tão famoso que ele andando na rua... Né? Tem que ter segurança. Justamente. Mas será que ele não teria aparecido? Tem tantos anos já. Bom, aí na internet tem algumas teorias, já tem algumas fotos que seria o suposto Michael Jackson, né? Vai estar até aparecendo aí na tela, o editor vai colocar, o editor no caso eu. Mas, pessoal, e cada vez que surgem mais fotos de pessoas parecidas com o Michael Jackson... Levanta a teoria novamente. Mas é engraçado porque é um cara muito famoso e muita gente é fã dele. Então a gente vê vários covers na TV, em praças, e as pessoas são muito parecidas. Talvez sejam eles, né? Sejam até os covers, os próprios artistas. Também, né? E sósia, justamente. Hoje em dia é muito difícil identificar. Mas existe essa teoria. Sim. Além disso, existe uma outra teoria bem famosa que fala que Michael teria assistido o seu suposto enterro, já que o caixão estava fechado e tinha uma pessoa com algumas características que chamavam a atenção no seu velório. Uma loira misteriosa que estava na fileira privilegiada no seu velório e que ninguém sabia quem era. E até hoje, ninguém sabe quem era aquela mulher. E é claro, o povo pegou o rosto dela e o de Michael e notaram várias semelhanças, o que tornou a teoria mais forte. Nada disso foi comprovado, mas o simples fato dessa teoria existir mostra o quanto Michael Jackson marcou o mundo. Por fim, Michael morreu oficialmente em 2009, mas suas histórias, suas polêmicas e o mistério ao redor da sua morte continuam vivo até hoje. E talvez seja por isso mesmo que depois de tanto tempo, o seu nome continua em alta. Mas eu quero saber a sua opinião. Você acredita que Michael Jackson ainda estaria vivo? Será que ele só se isolou da fama? E o médico? Você acha que ele deveria continuar atendendo? Comenta aqui embaixo que eu quero saber a sua opinião. Esse foi o vídeo de hoje. Eu espero que você tenha curtido. Não se esqueça de se inscrever no canal, ativar os sininhos e de cumprir a meta de like, que foi 100 likes. É isso mesmo? Isso. Muito obrigado pelo acesso e até a próxima.